aqui para mim é minha casa. Aqui é onde eu me sinto bem, onde eu consigo renovar o meu espírito, a minha fé, entendeu? E assim, onde acalma o meu coração. Um homem que se sente em casa na Igreja de Lourdes. Até nos momentos mais difíceis da minha vida, essa porta sempre ficou aberta assim, para mim. Jesse descobriu como ninguém que não existe espaço mais aconchegante do que os braços da fé e da esperança. Mas a história de descoberta começa antes, bem antes de conhecer Marijane, a mulher com quem se casou. Era motorista, andava aqui transitando e aí eu conheci a minha futura esposa aqui, passeando. Você passava por aqui todo dia? Todo dia. Só não quando estava de folga, né? Mas todo dia acompanhando, vendo e vi aquela mulher tão bonita, vindo sempre com uma maçã na mão, uma fruta. E aí ele parou o ônibus no meio da avenida, não era parado, não era nada, né? Pedi para ela poder entrar no ônibus de graça, ela ficou sem jeito, eu disse, entra, se preocupe. Olhei assim, eu disse, hã? Como assim? Ele vai parar o ônibus? Aí ele disse, vem cá, e me chamando, né? E eu, meu Deus, a pessoa não tá normal. A igreja para mim não tinha significado nenhum, até porque eu não vivenciei como se diz, a essência da igreja. Não faz parte da minha juventude, da minha adolescência. Surgia assim um casamento iluminado, embalado pelo desejo dos filhos. Sempre ele falou mesmo, né? A gente namorando, ele sempre falava, eu quero ter nossos filhos logo, tal, a gente já tá à idade, tudo bem. E aí a gente começou a tentar ter esses filhos. As provações a este casal estavam apenas começando. Passou um tempo, não engravidava nem nada, e eu disse, não, vou fazer um check-up, porque assim, eu já comecei a perceber que era alguma coisa de saúde, né? E fui ao médico saber o que estava acontecendo, ela então já cobrando ciúme, achando que poderia ser outra mulher no relacionamento. Porque tu casou, não sei o quê, aquelas dúvidas, né? Que realmente, até na minha cabeça tinha as dúvidas, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho outra pessoa. Peraí, o que está acontecendo, né? E eu fiquei, não sei, que só pode ter sido outra mulher. Eu já botei, porque a gente só pensa isso, Quando eu procurei o urologista, ele me disse logo, quando ele fez o exame, ele disse que as taxas estavam baixas, algumas específicas. Ele me encaminhou rapidamente para o endócrino. Quando cheguei no endócrino, ele mandou rapidamente eu descer no hospital e fazer uma ressonância da cabeça. Naquele mesmo dia que ele queria receber imediato. Aí ele escreveu no papel que era urgência. O urologista te ajudou? Ele encaminhou para o endócrino. O endócrino já encaminhou rapidamente fazer a ressonância. Ele pediu uma tomografia, só que o endócrino disse logo, não, eu quero uma ressonância, que é para ser mais preciso. Porque se for o que eu estou pensando, eu não quero. Você começou a se assustar? Já fiquei assustado, porque você chega no hospital, no médico, o médico já diz isso para você, você já cria aquele pânico. Jesse se submeteu a uma bateria de exames. Os médicos descobriram que os problemas que o impediam de ter filhos estavam ligados a um tumor localizado no cérebro. Não tem como eu não falar no início e não me emocionar, assim, porque para mim foi uma dor. Porque era uma alegria que rapidamente se transformou em uma tristeza, né? Que aí quando cheguei, ele olhou, aí ele disse, rapaz, eu não tenho uma notícia boa para lhe dar, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Aí eu disse, e o que é, doutor? Aí ele disse, você está com câncer na cabeça e é um tumor, você tem que tirar o mais rápido possível. É muito forte, né? Primeiro o baque e depois me veio na cabeça tudo que eu fiz ele passar de negatividade, porque a gente vivia um inferno na minha casa. Um dia era que eu ia imaginar que ele tinha um tumor na cabeça. Aconteceu com Jesse aquilo que aconteceria a qualquer um que se deparasse com um risco iminente de morte. Será que Deus de fato existe? Perdi o chão. Naquela mesma hora, eu já vinha frequentando a igreja com minha esposa e eu perguntei a mim mesmo e virei para ela. Eu não perguntei, olhei para ela como estou olhando para você e eu acho que ela entendeu. Poxa, por que comigo? Tanta gente ruim, tanta gente que não passa por isso. Eu estou tão bem, vivo na igreja, frequentando, minha fé está renovada a cada dia, aconteceu isso comigo. Me perguntei na mesma hora, naquela hora me criou aquele ódio.
eu vi ele lá, chorando muitas vezes, falando um monte de bobagem, porque ele se revoltou com todo mundo, se revoltou com Deus, não queria vir para a missa, não queria... Quando chegava alguns amigos da gente para dar força, ele tratava mal. Quando a gente tem pouca fé, tudo na gente é um motivo de raiva, de ódio. Começava a dizer para eu ir embora, que queria se separar de mim, o que ele queria fazer, o que eu queria estando casada com uma pessoa que não servia para nada. Começava uma pesada rotina de internações, consultas e a preparação para uma delicada cirurgia, que poderia condenar Jesse definitivamente. O tumor na hipófise talvez o matasse e certamente deixaria sequelas. Meu GH subiu e aí eu fiquei praticamente uns 20 dias internado, sem poder andar. Você perdeu então a capacidade de andar? Perdi a capacidade de andar, aí vivia com muita dor na cabeça, muita dor, chorava de dor na cabeça, eu acho, o medicamento já fazendo efeito. E aí eu comecei a criar o desespero. Eu fiquei com medo dele morrer. Fiquei com medo. Fiquei. Será que a minha esposa vai querer estar do meu lado? Será que minha família vai me acolher? Tudo isso a gente pensa, tudo isso. Porque só nessa hora a gente lembra de família, de pai, mãe, namorada, amigos, tudo. Essa hora é a hora. A convite dos amigos da Igreja de Lourdes, Jesse e Marijane fizeram um encontro de casais com Cristo. Ali, na companhia dos amigos e partilhando a fé, veio a força que eles precisavam. A força para encarar o centro cirúrgico. A gente sempre se reunia para orar, para pedir para a intercessão de Deus pela saúde dele. E eu me ajoelhei, pedi para o Senhor que Ele me desse essa graça, se eu merecesse que Ele me desse essa graça. E eu ia sempre estar à disposição de tudo que Ele precisasse. E eu, graças a Deus, essa fé me fortaleceu. Que cheguei no dia da cirurgia, o médico me chamou e falou as sequelas que eu poderia ter. O risco de morte, 50% de morte, e de 50% de vida poderia ficar com várias sequelas. Meu Deus, me dê ele do jeito que o Senhor quiser. Eu só quero ele vivo. Eu só quero ele vivo. Fui na fé, fui na coragem, agradeci quando entrei para ir para o centro cirúrgico, contei os passos, 23 passos, até chegar no centro cirúrgico, agradeci. Falei para a equipe, o meu médico ainda não estava, e pedi para eles, rezei, pedi no momento que eu rezasse, e disse que Deus ia abençoar a mão deles, ia abençoar aquele dia deles, que fosse perfeito, e que eles passassem aquilo para o meu médico. Que aquilo ali, eu estava desejando para ele uma sorte e um sucesso na minha cirurgia, que eu estava apoiando. E foi a sorte? E foi uma sorte. Foi sucesso? Foi sucesso, foi sucesso. Foi sorte ou foi bênção? Foi uma bênção, agradeço a ele. Tudo aí. Sem ele, eu lhe garanto que eu não tinha conseguido nada. Depois da delicada cirurgia, as complicações. A internação seria de 2 dias, mas foram 7 dias só na unidade de terapia intensiva. Jesse sofreu com infecções. Aí, às vezes, eu ouvia longe minha mãe me abraçando, me dando beijo, ela, minha esposa. Aí, quando eu acordava em si, aí eu começava a chorar, porque eu disse que não tinha visto ela, não tinha visto minha mãe. Por que eles faziam isso comigo? Aí ela disse, isso tudo faz parte do tratamento. Isso tudo faz parte. Você não tem fé? Toda hora tinha uma pessoa que perguntava, você não tem fé? Eu disse, tenho. Então pronto, deixa, entregue na mão de Deus. E foi o que eu fiz. Entreguei, graças... Não me arrependo de jeito nenhum. Por esforço, por persistência e por milagre, Jesse sobreviveu às dores, às dúvidas, enfrentou a morte. A fé deles dois é o que mais nos chama a atenção, né? Deles, apesar de todas as dificuldades, eles nunca deixaram de acreditar nas promessas do Senhor, eles não deixaram de orar, eles não deixaram de buscar a força no nosso Deus. As marcas do que o câncer provocou em Jesse não sairão jamais do seu corpo, mas também não deixarão a sua alma. Porque hoje eu fiquei sequelado, hoje eu perdi a visão periférica do meu lado direito, e do lado esquerdo eu perdi quase 80%. Eu não enxergo e hoje minha visão é muito turva, eu esqueço muitas coisas, mas se for falar em sequelas, só essas, para tantas que eram possíveis, inclusive a morte, para mim é um milagre. Depois de conhecer tantas dificuldades, agora é fácil entender por que Jesse e Marijane transformaram Lourdes em seu segundo lar.
Ele sempre faz com que a gente veja a nossa superação, porque a gente é fraco da fé, muito, muito, muito. E ele faz exatamente isso. Ele ocasiona esses momentos difíceis, hoje eu entendo, porque para exatamente fortalecer mais ainda a nossa fé. Eu depositei todas os meus pensamentos, os meus desejos, a minha vida, eu entreguei nas mãos do Altíssimo. Para mim, eu não reclamo. Como eu digo para minha esposa, hoje eu não peço nada a Deus, eu só agradeço. Eu peço para um amigo, precisando, estou lá, sou o braço, sou a perna, sou tudo, agradeço, rezo e tudo. Mas para ele eu não peço mais nada, para ele eu só agradeço todo dia. Quando eu me deparo com pessoas que se lamentando, porque não sabem o que é você ter uma vida por um filho. Eu digo para todo mundo que tenha fé, não perca sua fé. Tudo isso que acontece para a gente, tudo isso que Deus faz é só para fortalecer. Não pense que Ele está abandonando você. Ele está lhe dando aquela dificuldade, mas Ele está do seu lado. Se você estiver do lado dele, entender tudo que Ele está fazendo, você não vai de jeito nenhum estar só. Você vai conseguir superar tudo isso. É ter a fé.